O Império Romano é, sem dúvida, um dos maiores e mais influentes da história. Sua trajetória começa de maneira simples, com lendas e disputas, mas rapidamente se transforma em um dos maiores impérios que o mundo já conheceu. Como Roma passou de uma pequena cidade para dominar uma vasta região, e o que levou ao seu declínio? Neste vídeo, vamos explorar as origens de Roma, seu crescimento, os líderes que marcaram essa história, o auge de seu poder e, por fim, como o legado romano ainda está presente nos dias de hoje. Fique com a gente até o final e descubra a verdadeira história por trás do Império Romano. Bem-vindo ao Tempos e Tronos, um canal dedicado a contar a história das civilizações e dos países que moldaram o mundo como conhecemos. Aqui, falamos sobre como esses impérios nasceram, cresceram, caíram e o impacto que tiveram, até os dias atuais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu gostei e comentar o que achou do vídeo. Também ficaremos felizes em ouvir suas sugestões para os próximos temas. E agora, vamos para o conteúdo. Capítulo 1. Das cinzas do mito ao berço da ambição. A história de Roma começa, na verdade, em meio ao que muitos consideram ser uma mistura de mito e realidade. Não podemos afirmar com precisão onde tudo começou, mas as primeiras narrativas nos contam sobre dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. Criados por uma loba nas margens do rio Tibre, esses jovens são mais do que personagens de uma fábula. Eles representam o espírito de sobrevivência e a luta por poder que caracterizariam Roma por séculos. Roma não nasceu com grandes intenções de dominar o mundo, mas, de alguma forma, foi logo moldada por forças maiores. A lenda diz que após uma disputa entre os irmãos sobre o local onde fundariam sua cidade, Rômulo mata Remo, e com isso, assume o controle de Roma. A partir daí, é impossível negar que a cidade, ainda pequena, já demonstra algo singular. Uma capacidade de lutar por sua sobrevivência e, mais tarde, por sua expansão. Mas o que realmente marcou o início da Roma histórica foi a transição de um sistema monárquico para uma república, algo que não acontecia frequentemente em sociedades antigas. Esse momento foi crucial para dar forma à Roma que conhecemos. E o mais interessante, ao se tornar uma república, Roma não só passou a lutar por sua sobrevivência, mas também pela hegemonia de todo o Mediterrâneo. Mas como esse espírito de conquista se desenvolveu? Como Roma passou de uma pequena cidade a um império que desafiaria as maiores potências de sua época? É aí que entra a segunda fase da história, a República Romana. Uma época marcada por disputas internas, mas também por uma expansão territorial que colocaria Roma na rota de um destino grandioso, ou quem sabe trágico. Mas, à medida que Roma se expandia, seu sistema de governo também era posto à prova. Os conflitos internos, as ambições pessoais e os generais em busca de poder logo entrariam em cena, moldando os destinos de todos. Vamos ver o que aconteceu quando o Senado perdeu o controle sobre a República e um nome começou a brilhar mais forte que todos os outros: Júlio César. Capítulo 2. Senadores, gládios e ambições. Roma se transforma. O que antes era uma pequena cidade cheia de mitos e lendas agora dá lugar a uma república que, apesar de jovem, já mostra sinais de um futuro grandioso. Mas o que significa ser uma república em Roma? Significa, em essência, poder compartilhado. Não havia mais um único rei, mas uma elite que se alternava entre cargos de autoridade, como os cônsules e o Senado. Porém, ao contrário do que se poderia esperar, o que parecia ser uma gestão coletiva logo se tornou um palco de ambições pessoais, manipulação e, claro, grandes traições. À medida que Roma expandia seus territórios, o Senado tinha a difícil tarefa de manter a ordem, mas o controle sobre o império estava cada vez mais nas mãos de homens poderosos. Não eram apenas os senadores e políticos tradicionais que disputavam poder, mas também os generais que comandavam as legiões romanas, figuras com uma autoridade imensa que não podia ser ignorada. Esse cenário já começava a ser tenso, mas quem realmente mudaria o jogo foi um nome que, naquele momento, parecia ainda ser um cidadão comum: Júlio César. Ele não era apenas um político astuto e ambicioso, mas também um general excepcional. Suas vitórias nas guerras da Gália lhe deram enorme popularidade entre os soldados e o povo. E, para piorar, ou talvez para melhor, dependendo de como olharmos, o Senado começava a ver César não mais como um aliado, mas como uma ameaça ao seu poder. E a partir daí, a história de Roma toma um rumo inesperado, com o Rubicão servindo como marco inicial de uma era de instabilidade política. E foi ao atravessar aquele rio, com uma frase que ecoa até os dias de hoje:
que Júlio César deu início a uma jornada que mudaria Roma para sempre. O Rubicão já foi cruzado, e a guerra pelo poder começa agora. Mas qual seria o verdadeiro custo de sua busca por poder absoluto? E qual seria o impacto dessa decisão na própria República Romana? Com a morte de César, a República parecia estar em seus últimos suspiros. Mas, como veremos, o que viria em seguida não seria o fim, mas o começo de uma nova era. Otaviano, o jovem herdeiro, surgiria como o grande mestre por trás da mudança. Mas ele não seria o único a olhar para o trono de Roma. Capítulo 3. César, o homem que quase virou Deus. Júlio César não foi apenas um general. Ele foi um estrategista brilhante, um político astuto e, acima de tudo, alguém que soube manipular o jogo de poder como ninguém antes dele. Suas vitórias nas guerras da Gália deram-lhe uma popularidade imensa entre as legiões, mas também o tornaram um nome temido pelo Senado e pelos outros líderes romanos. O homem que, até então, parecia ser apenas um cidadão comum, agora era quase incontornável. Ele não estava mais satisfeito com os cargos tradicionais do governo romano. Queria mais, e muito mais. Quando César atravessa o Rubicão, com seu exército de confiança, a frase que ele proferiu ficou marcada para sempre na história: a sorte está lançada. Mas o que isso realmente significava? Para muitos, significava que ele já tinha decidido, de forma irreversível, que tomaria o controle absoluto da República. Não haveria mais volta. O que se seguiu foi uma série de batalhas internas e uma verdadeira luta pelo poder. Enquanto Roma se preparava para a guerra civil, César avançava com suas legiões, derrotando seus rivais e consolidando seu poder. Mas o Senado, a elite romana, ainda não o via como alguém legítimo. Ao contrário, viam-no como uma ameaça à República. Esse confronto entre a antiga ordem e o novo líder foi inevitável. E então, em 49 a.C., após várias vitórias e tensões políticas, César foi nomeado ditador vitalício. Para muitos, essa era a maior prova de sua ambição desenfreada, mas para outros, era a salvação de um império que já estava dividido e em crise. Como ele passou de grande herói militar a possível monarca absoluto? E, mais importante ainda, qual seria o verdadeiro custo de se tornar imperador de Roma? Mas o que parecia ser uma vitória definitiva para César logo se tornaria o início de uma nova onda de turbulência. Sua morte, inesperada e brutal, levou Roma a um novo impasse. Agora, a luta pelo controle do Império Romano estava apenas começando, e o nome de Otaviano começaria a brilhar mais forte do que qualquer outro. O que aconteceria com Roma depois da morte de seu grande líder? Capítulo 4. Augusto, o primeiro imperador das sombras. A morte de Júlio César não foi apenas o fim de um líder, mas o começo de uma nova fase para Roma. Uma fase onde o império começaria a tomar a forma de algo bem diferente da república que todos conheciam. Quando César foi assassinado, ele deixou um vácuo de poder tão grande que ninguém poderia preencher com facilidade. Mas o jovem Otaviano, sobrinho neto e herdeiro adotivo de César, tinha algo que ninguém mais possuía: a legitimidade de sua linhagem e habilidade política para navegar nas águas turbulentas do poder romano. Otaviano não era apenas um nome entre tantos. Ele soubera jogar o jogo das alianças, da manipulação e da paciência. Enquanto o império se debatendo em meio a conflitos civis, Otaviano, também conhecido como Augusto, foi ganhando terreno, disfarçado de modéstia e até mesmo de prudência. Ele não se apressou. Em vez disso, construiu sua imagem com sabedoria e astúcia, sempre mantendo as aparências de respeito à antiga ordem republicana, enquanto, na realidade, estava tomando o controle absoluto. Em 27 a.C., ele finalmente se torna príncipe, ou seja, o primeiro imperador de Roma, mas sem fazer grandes alardes. Ele tomou para si o título de Augusto, significando venerado, e enquanto Roma celebrava a Pax Romana, um período de paz interna, o império foi se transformando lentamente, mas irreversivelmente, de uma república em uma monarquia disfarçada. Augustus se tornou o líder supremo, e, sob seu comando, a Roma antiga parecia estar prosperando. Mas essa aparente tranquilidade tinha um preço, pois havia sombras pairando sobre Roma. Em nome da estabilidade e do crescimento, Augusto não hesitou em consolidar sua posição, até mesmo eliminando possíveis rivais, muitas vezes com mão de ferro, mas sempre mascarado por uma aura de benevolência. A Pax Romana não era apenas um símbolo de paz, mas de controle absoluto sobre os destinos do império. E o mais interessante é que essa nova era trazia mais do que apenas estabilidade. Era também o nascimento do Império Romano,
um império que conquistaria terras, civilizações e povos, mas que se apoiava sobre uma fundação de poder absoluto, disfarçado de democracia. Mas, por mais que Augusto tenha estabelecido as bases de uma era de prosperidade, Roma logo se viu confrontada com os imperadores seguintes, figuras que iriam transformar essa era dourada em um verdadeiro teatro de luxúria, excessos e tragédias. À medida que os imperadores se sucediam, a estrutura de poder de Roma começava a mostrar suas falhas. E foi aí que Calígula e Nero entraram na história. Capítulo 5. Glória, luxúria e loucura. Depois da pacífica era de Augusto, Roma entrou numa fase turbulenta, onde o trono imperial foi ocupado por homens cujos nomes ecoariam pela história, mas nem sempre por boas razões. Calígula e Nero, dois dos imperadores mais excêntricos e impetuosos da história, representaram o lado mais sombrio do poder absoluto. Calígula começou seu reinado com promessas de justiça e equilíbrio, mas logo se revelou um imperador imprevisível. Dizem que, após um grave acidente de saúde, sua personalidade mudou completamente. A partir daí, suas ações se tornaram cada vez mais bizarras e cruéis. Um dos episódios mais lembrados foi quando ele nomeou seu cavalo, Incitatus, como senador, uma clara demonstração de sua total falta de respeito pelas tradições e pela própria autoridade do Senado. Além disso, Calígula era conhecido por seus excessos, orgias, massacres e uma sede de poder que beirava a loucura. Ele não apenas queria ser adorado como um imperador, mas como um deus vivo, e sua conduta enlouquecida não demorou a causar revolta. Sua morte brutal, assassinada por sua própria guarda pretoriana, marcou o fim de uma era de excessos desmedidos. Mas, como Roma gosta de nos mostrar, quando um imperador cai, outro pode surgir, e nem sempre é uma melhoria. Nero, o último da dinastia Júlio-Claudiana, chegou ao trono ainda jovem e, no início, parecia promissor. No entanto, logo ele se entregou a seus próprios vícios. Sua vaidade e suas constantes extravagâncias, como sua obsessão por arte e apresentações teatrais, o tornaram um dos imperadores mais odiados da história. Ele foi responsável por uma série de execuções cruéis, incluindo a de sua própria mãe e sua esposa, e, em meio a um grande incêndio em Roma, Nero foi acusado de não apenas ser negligente, mas também de ter presenciado e se divertido com a destruição da cidade. A lenda que sobrevive até hoje é a de que, ao ver Roma queimar, Nero tocava sua lira e cantava, como se estivesse aplaudindo o fim do que antes era um império próspero. O que essas figuras impiedosas nos mostram é que o poder absoluto, quando caímos nas mãos de um governante desequilibrado, pode se transformar rapidamente em um regime de terror. Mas essa não seria a única crise pela qual Roma passaria. Enquanto os imperadores loucos arruinavam Roma de dentro para fora, o império, como uma entidade, começava a sentir os primeiros sinais de desgaste. Os bárbaros estavam à porta, e Roma se via dividida. O que aconteceria quando o império começasse a rachar? A resposta viria da figura de um novo líder, Constantino, o homem que não apenas salvaria Roma, mas mudaria a face da história para sempre. Capítulo 6. Cruz, coroas e conflitos. A história de Roma segue marcada por ciclos de ascensão e queda, mas poucas transformações são tão impactantes quanto a introdução do cristianismo. O que começou como uma pequena seita dentro do império, vista com ceticismo e até perseguição, logo se tornaria uma força que moldaria os rumos da civilização ocidental. No início, o cristianismo era uma ameaça à ordem romana. O império, que valorizava seus deuses tradicionais e a devoção ao culto imperial, não via com bons olhos uma religião que pregava a unidade de Deus e, acima de tudo, o não reconhecimento da autoridade imperial. Os cristãos eram perseguidos, martirizados, mas sua fé inabalável não só resistiu, ela se espalhou, ganhando cada vez mais adeptos, principalmente nas províncias mais distantes, onde o paganismo não tinha tanta força. E então, em meio a essa revolta religiosa, surge a figura de Constantino, o homem que transformaria o cristianismo de uma religião marginal para uma força dominante dentro de Roma. No início, Constantino era apenas um general que buscava estabilidade em um império dividido. Mas seu encontro com a fé cristã, simbolizado pela visão da cruz no céu antes de uma batalha crucial, mudou tudo. Ele afirmou que, ao vencer a batalha de Milviambride em 312 a.C., a vitória seria concedida a ele pelo Deus cristão, e, a partir de então, Constantino não só abraçou o cristianismo, mas o fez a religião oficial do império. Essa mudança foi revolucionária. Por um lado, muitos em Roma viam isso como uma bênção, a paz religiosa, a unificação do império sob uma mesma fé. Mas, por outro, essa nova era trazia também muitos desafios.
O cristianismo, agora oficializado, se tornava um poder político tão grande quanto qualquer general ou imperador, e sua ascensão criaria divisões internas no império, além de questionamentos sobre o papel do imperador na administração religiosa. Mas o cristianismo não era a única mudança que Constantino traria. Sua fundação de uma nova capital em Bizâncio, mais tarde chamada de Constantinopla, também marcaria uma nova era para Roma. Um império dividido entre o Ocidente e o Oriente, cada um com sua própria identidade crescente. O Império Romano, que antes se orgulhava de sua unidade, agora se via fragmentado, e a batalha pela supremacia entre as duas metades estava prestes a começar. Mas enquanto o cristianismo se consolidava e Roma via nascer uma nova capital, um problema mais grave surgia. O império, de tão vasto, estava começando a rachar nas costuras. O declínio do Império Romano do Ocidente parecia inevitável, enquanto o Império Bizantino começava a tomar uma forma própria e autônoma. O que aconteceria então com a Roma Ocidental, que já enfrentava invasões e desintegração? A resposta viria, de forma dramática, nas mãos dos bárbaros que se aproximavam. Capítulo 7. Barro, sangue e barbárie. O que antes foi um império colossal, que se estendia de Britânia a Egito, agora se via dividido e enfraquecido. O Império Romano do Ocidente já não era a máquina de guerra imbatível que havia sido. Entre as lutas internas pelo poder, a decadência moral e a constante pressão dos bárbaros nas fronteiras, Roma estava perdendo sua antiga grandiosidade. No início, os bárbaros eram vistos como apenas grupos tribais distantes, mas, com o tempo, se tornaram ameaças reais para o Império. Visigodos, vândalos, hunos, esses povos que outrora eram apenas incomodativos para Roma, agora estavam marchando com tudo, sedentos por conquista. Os romanos tentaram resistir, mas a verdade era que suas legiões estavam cada vez mais enfraquecidas, seus recursos cada vez mais escassos e seu poder cada vez mais fragmentado. O maior golpe, talvez, tenha vindo quando Roma foi saqueada pelos visigodos de Alarico em 410 d.C. Uma cena impensável para os romanos, que viam sua cidade como o centro do mundo. O império, que se orgulhava de sua invulnerabilidade, agora via sua própria capital ser destruída por inimigos bárbaros. Mas essa não foi a última ofensa. Nos anos seguintes, os vândalos invadiram o norte da África, e os hunos, liderados por Átila, aterrorizavam os territórios romanos. Para piorar a situação, Roma estava dividida entre imperadores fracos, um senado sem autoridade e uma economia em ruínas. A cada nova invasão, o império parecia se afundar mais fundo em um pântano de incapacidade de reação. Não era apenas o físico do império que estava sendo dilacerado, mas também a alma de Roma. O que restava do Império Romano eram províncias fragmentadas, governadas por líderes que não conseguiam mais unificar os povos sob o mesmo estandarte. Roma, a cidade que havia governado o mundo, agora se via à mercê de outros povos. E, então, finalmente, em 476 d.C., o último imperador do Império Romano do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto pelo líder bárbaro Odoacro, marcando o fim oficial de um império que durou mais de 500 anos. Capítulo 8. Bizâncio, o último suspiro de Roma. Enquanto o Império Romano do Ocidente sucumbia ao caos das invasões bárbaras, no leste, Constantinopla, antiga Bizâncio, permanecia firme como o último reduto da grandeza romana. Fundada por Constantino no século IV, a cidade logo se tornaria o coração de um império que, apesar de perder a supremacia no Ocidente, continuaria a se expandir, resistir e se adaptar. O Império Bizantino, como passou a ser conhecido, não era simplesmente uma continuação de Roma. Ele era uma nova Roma, marcada pela transformação religiosa e cultural. Enquanto Roma havia sido o centro do paganismo e da adoração imperial, Constantinopla se tornaria o centro da Igreja Cristã Ortodoxa. A religião cristã, agora oficial, estava impregnada na vida cotidiana, nas leis e na cultura, e o império passou a ser governado por imperadores que se viam como representantes de Deus na terra. A transição não foi simples, e muitos desafios surgiram. Constantinopla, com suas imponentes muralhas e localização estratégica, era constantemente assediada por povos externos. Os persas, os árabes e, mais tarde, os turcos otomanos pressionaram suas fronteiras durante séculos. Mas, ao longo de sua história, o Império Bizantino teve seus momentos de grandeza, com imperadores visionários, como Justiniano, que buscou restaurar o que restava do Império Romano Ocidental. Durante o reinado de Justiniano, o Império floresceu, e ele promoveu a construção de marcos grandiosos como a Hagia Sofia,
uma das maiores realizações arquitetônicas do mundo medieval. Contudo, apesar de sua resistência, o Império Bizantino não estava imune aos conflitos internos. A divisão entre o clero e a aristocracia, os levantes populares e as lutas pelo poder enfraqueceram o império. A riqueza de Constantinopla, embora impressionante, também a tornou alvo de cobiça. E a Pax Romana? Agora, ela era uma lembrança distante, pois o império estava em constante luta para manter sua posição no mundo. Mas mesmo diante das dificuldades, o Império Bizantino não se limitou a resistir passivamente. Ele se reinventava, adaptava-se e criava novas alianças. E foi assim que, por quase 1000 anos após a queda de Roma, Constantinopla permaneceu um símbolo de resistência, conectando o legado romano com as novas realidades do mundo medieval. E, por mais incrível que pareça, o Império não terminou sem mais uma grande tragédia. Em 1453, a cidade de Constantinopla caiu para os turcos otomanos, marcando o fim do Império Bizantino e o desfecho de um capítulo milenar da história de Roma. Porém, o que restou de Roma e Bizâncio foi muito mais do que apenas ruínas. Seu legado religioso, político e cultural ecoaria por toda a Europa medieval e além. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, a queda de Constantinopla não foi o fim de Roma. O legado romano ainda vive em muitos aspectos do mundo moderno, desde a lei até a cultura. A verdadeira pergunta é: como Roma, que parecia ter sido perdida para a história, ainda está presente em nosso mundo de hoje? A resposta está nos vestígios que deixaram, e na forma como o Império Romano ainda ecoa nas instituições que conhecemos. Capítulo 9. Roma Eterna. Vestígios de um gigante adormecido. Mesmo com a queda do Império Romano do Ocidente e a queda de Constantinopla em 1453, o legado de Roma nunca desapareceu por completo. Ao contrário, ele permaneceu vivo, tanto nas estruturas físicas que sobreviveram, como na cultura que moldou o mundo moderno. O Império Romano, por meio de seus direitos, leis e instituições, deixou marcas profundas que ainda ecoam até os dias de hoje. As bases do direito romano formaram os alicerces de muitos sistemas legais ao redor do mundo. O conceito de cidadania, que antes era restrito aos romanos, hoje é um direito universal. A ideia de governos republicanos e de representação popular também tem suas raízes em Roma. Mesmo nas democracias modernas, vemos a influência das instituições romanas, como o Senado, que, embora com funções bem diferentes, ainda faz parte de muitos sistemas políticos. E o mais fascinante, o legado da cultura romana não se limita apenas à política. A arte romana, a arquitetura e o direito deram forma ao desenvolvimento de toda a civilização ocidental. Se você caminhar por qualquer grande cidade do mundo, verá elementos que podem ser atribuídos a Roma, dos arcos e colunas aos fóruns e praças. Até as linguagens românicas, como português, espanhol, francês e italiano, têm suas raízes no latim, a língua dos romanos. Na arquitetura, a grandiosidade das estruturas romanas como o Coliseu, os aquedutos e o Panteão são inspirações para obras de engenharia em todo o mundo. Mesmo após séculos de história, esses marcos ainda são venerados como símbolos de poder, inovação e resiliência. No entanto, a verdadeira marca de Roma não está apenas nas construções ou nas leis, mas na ideia de imperialismo e domínio que, de uma forma ou de outra, continua a ressoar no mundo moderno. Na busca por expansão, controle e influência, a história de Roma nos ensina lições valiosas, não apenas sobre como construir impérios, mas sobre como eles podem, eventualmente, se desintegrar quando não há mais unidade ou propósito claro. E talvez, em um certo nível, Roma ainda vive em nós. Em nossa busca por uma sociedade melhor, mais justa e mais equilibrada, a Roma antiga sempre serviu como um ponto de reflexão. Sua ascensão e queda continuam a ser estudadas, discutidas e analisadas. E, até hoje, Roma nos desafia a perguntar: o que estamos construindo? Qual é o legado que deixaremos para as próximas gerações? Roma, com todos os seus feitos e falhas, continua sendo uma presença eterna. Seu poder pode ter se dissipado, mas sua influência está em tudo, nas leis que seguimos, nas palavras que usamos e até nos ideais que buscamos alcançar. E assim, a história de Roma, que começou com 2 gêmeos e se espalhou pelo mundo, termina, mas ao mesmo tempo não termina. O que vimos em Roma não é apenas uma história antiga. É uma história de humanidade, de ambição, de desafios e de superações. Uma história que nos lembra que, ao construir o futuro, devemos sempre olhar para o passado, pois, como Roma, nós também estamos construindo algo que, um dia, será lembrado. E essa história continua.
A cada passo que damos, Roma ainda vive. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Tempos e Tronos para não perder mais episódios sobre a história das civilizações que moldaram o nosso mundo. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe suas sugestões para os próximos vídeos. Roma não é a única civilização fascinante, e nós temos muitas histórias incríveis para contar. Até o próximo vídeo!